Tudo bom, Karina? Tudo bem, Carol? Tudo bom. Estava fazendo uma breve apresentação, dizendo que esse é o canal Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Sim. Caroline e eu sou disléxica, tenho um filho disléxico, né? E ele também é o descalcúlico e também disgráfico. E no final desse ano, lá para final do ano, porque aqui na Itália, junho e julho é final do ano escolar, né? Então a gente faz o teste para ver o percentual dessa disgrafia, descalculia e dislexia. E aí eu falo depois para vocês como é que tá. Mas até agora ele é descalcúlico, disgráfico e disléxico. E aqui no canal a gente fala sempre sobre como enfrentar essa dislexia, né? Como levar aí a vida numa boa e com a dislexia, porque a dislexia não te domina, né? Você que tem que dominar essa dislexia. E eu tenho um imenso prazer de ter a Karina aqui com a gente. Karina é uma psicopedagoga e nós iremos falar hoje sobre esse tema de transtornos de aprendizagem, específico a dislexia. Quer começar a falar você, se apresentar? Bom, boa tarde a todos, né? Aqui, para quem já almoçou, boa tarde, né? Bom, meu nome é Karina Tavares, eu sou pedagoga, atuo com crianças com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, auxiliando tanto no desenvolvimento das crianças quanto das famílias, né? E por isso a importância que a gente tem, né, nesse tema das famílias. A família é um membro, a gente vai ver o quanto importante é dentro do processo quando a criança tem uma dificuldade detectada ou até mesmo um transtorno. Então, por isso a gente vem aqui, eu com imenso prazer de estar falando com a Carol lá da Itália, né, que faz um trabalho maravilhoso com o seu filho e agora fazendo um trabalho maravilhoso auxiliando tantas famílias que precisam de ajuda. É verdade, brigadão, obrigado pelas palavras. Então, eu vou começar essa live falando sobre a escola, a família e os médicos, os profissionais, né? Essa tríade, esse conjunto, né? Eles precisam estar unidos. Eles têm um papel importantíssimo, fundamental na vida da criança com dislexia. E a escola e a família oferecem um suporte e tem que oferecer também, tanto a escola quanto a família, um aconselhamento para essa criança, para que essa criança entenda o processo que ela está passando, entenda o porquê que em casa ela tem que fazer ou a lição de casa ou qualquer outro exercício extra, né? Por que na escola ela tem uma aprendizagem diferenciada, ou porque até mesmo ela vai até uma psicopedagoga ou uma fono fazer exercícios diferenciados. Por que isso? Então, esse aconselhamento é importantíssimo, né? Nessa junção aí, família, escola e profissionais, para que essa criança entenda todo esse processo. E os médicos podem ajudar a diagnosticar a dislexia e fornecer recomendações sobre o tratamento. Ambos os profissionais podem ajudar a criança e a família a lidar com os desafios da dislexia, encontrar maneiras de ajudá-la e ter sucesso acadêmico e social. Então, tanto os médicos, quanto a escola, quanto a família, eles precisam estar interligados para que esse processo, né, seja um processo de sucesso, para que essa criança que está ali no meio da, vamos dizer assim, teia de aranha, ela consiga passar por todos os percursos, né? Percurso dos profissionais, percurso da escola, percurso da família, porque a família não é todo mundo que aceita, às vezes a mãe aceita, o pai não aceita, o irmãozinho não entendeu, no início o irmãozinho pode tirar sarro, né? E então esse percurso de aconselhamento, de diagnóstico, de esclarecimento entre família, escola e profissionais é fundamental para que essa criança, que é a base importante de tudo, né, para que ela possa ter uma vida social e escolar boa, né, tranquila, adequada a uma criança. Ok. Então, vamos iniciar falando sobre esse termo, né? Teia de aranha e o porquê que a teia de aranha é tão essencial na dislexia. Você quer começando a falar aqueles 3 tópicos? Pode ser.
Quando a Carol trouxe esse conceito, né, da teia de aranha, foi bem interessante, porque é uma prática que existe lá na Itália, né? Formar as famílias como membro de uma teia de aranha. Então, você que está aí ouvindo a gente, imagina realmente essa teia, né? Todo mundo já viu uma teia de aranha, né? Quem nunca viu uma teia de aranha de verdade, sabe que é construída com pequenos fios, alguns mais fortes, né? Para sustentar aquela estrutura. E o objetivo é interligar pontos, né? Interligar ali pontos importantes para que exista uma sustentação. Então, a sustentação que essa teia de aranha vai fazer, e aí a gente vai conhecer aqui quais são esses fios, né, que vão formar essa teia de aranha. A teia de aranha, a gente pode fazer uma comparação com o suporte que a criança precisa, né? A teia de aranha é toda essa sustentação que essa criança com dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, como a dislexia, descalculia, tem. E essa teia, ela precisa ser formada por alguns membros importantes que estão envolvidos, que é a família, né, que é uma parte essencial dessa teia, que é a escola e os profissionais, né? Então, esses três membros vão tecendo essa teia de aranha, cada um com a sua atribuição, cada um com a sua responsabilidade dentro do processo, né? São partes extremamente importantes e cada uma delas constrói um pedacinho da teia para sustentar a nossa aranhazinha, né, que é a criança. Então, para que essa criança que já passa por uma série de dificuldades pelo transtorno, possa ter todo um aparato, né, toda uma rede de segurança e se sentir segura, se sentir competente, se sentir pertencente ali a um grupo maior, é importante que essa teia seja construída de maneira sólida, né, sólida assim, forte, né, para que sustente essa criança mesmo passando por dificuldades, porque sim, ela, mesmo tendo uma teia resistente, ela vai ter algumas dificuldades. E com o tempo, com as intervenções, com a participação e a atuação de cada uma desses componentes da teia de aranha, a criança vai se desenvolvendo e superando essas dificuldades que existem. Então, dentro desse processo de construção da teia entre família, escola e profissionais, nós identificamos alguns pontos, algumas características que são extremamente importantes para essa construção forte, seja por parte da escola para com a família, seja a relação entre a família e os profissionais ou entre todos eles. Então, a gente selecionou aqui 3 pontos principais para a construção dessa teia, sendo que o primeiro é o diálogo. O diálogo é, na verdade, o fio que precisa ser mais forte, que vai sustentar essa construção e essa relação. O diálogo, ele é aquela relação que precisa principalmente de uma escuta. Eu preciso não só ouvir, porque ouvir é a função do seu aparelho, do ouvido. A escuta é entrar essa informação e você realmente processar. Você prestar atenção naquilo que está sendo falado, fazer uma reflexão e a partir daí tomar uma ação. Isso é a escuta. E quando a gente fala de um diálogo, né? Eu vou olhar minha cola aqui um pouquinho, que a gente construiu um mapa bem bacana, né? Para apoiar aqui esse momento. Quando a gente fala de diálogo, a gente não está falando que o tempo todo eu preciso concordar. Então, se a gente for pegar aí 2 pontos dessa relação, que é a escola e a família, nem sempre a escola e a família vão estar em acordo, né? Ou até mesmo a família e os profissionais nem sempre estarão em acordo. Porém, é necessário que para ter esse fio forte na teia de aranha, o fio do diálogo, exista o respeito, exista a escuta, né? E aí até mesmo a prática da empatia, porque a gente tem partes aí que fazem a construção do todo,
mas que têm responsabilidades e papéis diferentes, né? Sim. A escola tem o seu papel no processo, a família tem o seu papel, e os profissionais têm o papel deles também dentro do processo junto às crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem, né? Então, o diálogo é o fio principal da construção da teia. Quer compartilhar alguma coisa sobre essa questão do diálogo, Carol? Das suas Sim, experiências aí? sim, sim, claro. Não, é fundamental o diálogo, porque eu acabei passando, né, por isso e graças a Deus não passo mais. Agora, eu não sei, o ano que vem eles vão para a escola média, eu não sei como é que vai ser. Vai ser escola nova, professores novos, mas até agora está indo tudo. Esse ano já, não é? Esse ano em setembro, é isso mesmo. Em setembro, em setembro começam as aulas. Então, mas até agora tá indo tudo bem, perfeito, tá até bom demais, assim, para ser verdade, tá muito bom. Meu filho tá indo bem, as professoras são maravilhosas, as professoras, elas adaptaram tudo para ele. Então, assim, eu fui conversar na escola, eu mostrei o que eu gostaria que fosse feito, eu levei o protocolo da doutora, da minha fono, e falei, olha, a doutora, ela quer isso, e não é só ela, né? É ela, a neuro, a psicopedagoga e a fono. Então, é uma equipe que faz essa adaptação e, ó, elas fazem isso. Mas a senhora pode inserir... Aí, o que eu pedi para a professora? Eu falei, a senhora poderia inserir o registrador? Registrador, não sei se fala isso no Brasil, registrador. Seria um, um auto... que registra a voz da professora. Como Um chama? gravador. Um gravador. Isso mesmo, um gravador. E aí, ela falou, olha... Por mim, sim, mas eu vou conversar, vou explicar no conselho de classe, vou explicar a situação, porque alguns temas específicos e alguns professores falam muito rápido. Então, imagina meu filho ouvindo aquele italiano e ter que trazer tudo isso para casa, né? Muitas matérias, às vezes ele tinha que estudar 20 páginas, não dava. Aí eu falei, tem como? Aí ela falou, por mim não tem problema, mas eu vou perguntar. No conselho de classe falaram que não poderiam, por um problema de privacy, que eles não aceitariam. Tal. Aí o que que eu pensei, né? Eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu vou para o extremo, vou lá, grito e falo dos meus direitos, da lei, e até ter o meu direito, porque aqui você tem, quando você. Ou eu falo, tudo bem, professora, obrigada. Então vamos achar outra alternativa? E foi essa que eu fiz, claro. Falei, professora, tem outra alternativa? Ela falou, tem. Ela falou, olha, além dos mapas que ele já faz, que a professora faz o resumo, a professora faz o resumo para ele, através do resumo, faz o mapa mental ou o mapa conceitual e pode estudar por aquilo. Ele também tem o gravador, né? Que é o ledor, desculpa, que é o ledor dos Uhum. livros, que vai ajudar muito, né? Não é a professora, não o resumo falado da professora, mas é. Então, essa comunicação, né? Você é mãe de uma criança com dificuldade de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, você já está sensível, né? Você já quer explodir com o mundo e falar: meu filho tem direito a tudo. Mas esse diálogo que a Karina falou é fundamental, esse ouvir e também absorver, né, aquilo que você ouviu e decidir, porque você é uma mãe madura, então você decide, ou você vai parar, ou você vai conversar e tentar ter uma amizade ali com os professores, né, para ajudar o seu filho que vai ficar 5 anos ou 4 anos naquela escola. Então eu escolhi a segunda opção e deu tudo certo, gente, tá dando tudo certo. Entendeu? Então, nós mães temos que ser um pouquinho mais maduras e tentar não querer esmurrar, né? Como é que fala aquele ditado popular? Com a ponta da faca? Como é que fala? Eu não lembro agora. Ah, tem aqui, tem vários, mas tem aquele da água mole em pedra dura, você quer dizer? Tanto Ah, faz pode até ser, dura. pode ser, pode ser. Mas aí, nesse caso, imagina a professora falando, lá vem a mãe do É. menino que já me enche o saco porque o menino não entende nada e vem a mãe chata, entendeu? Então eu acho que quanto mais você ter esse diálogo bom, tranquilo, vendo a parte da professora, que também a professora está ali com 30 crianças,
e, né, tentando ajudar essa professora, falando, professora, olha, eu tô aqui, olha, tem esse exercício aqui legal que meu filho está fazendo em casa, que a fono passou para ele. O que a senhora acha Ai, de alguém falou inserir? aí o ditado certo, dar murro em ponta de faca, é isso. Ah, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Obrigada. Obrigada, e a Gláucia, obrigada, Gláucia. E olha só, Carol, você colocou um ponto super importante. Inclusive, a sua postura perante a escola demonstra, e não só demonstra, como ensina para o seu filho a postura que ele deve ter também perante a esses desafios, né? Sim, Esse é um papel importante da família, é conseguir que exista um equilíbrio e através disso, você acaba ensinando seu filho qual é a melhor postura para ter diante de um desafio, diante de uma sim, dificuldade, né? Que a escolha nem sempre é o grito, né? Em muitos casos até incita a questão do bullying, a questão de um comportamento mais agressivo, né? Porque em muitas famílias com um comportamento mais tendencioso para este lado, acaba ensinando o filho dessa maneira, né? sim, A agir desta forma. E aí ele acaba não conseguindo entender e aprender a como reagir aos desafios que ele vai encontrar. Então, verdade. junto aí com o diálogo, você traz também todo um ensinamento de postura, né? De como conduzir situações mediante a dificuldades, né? É E verdade. aí, se a gente for encaminhar para uma outra perninha da teia de aranha, a gente pode falar também sobre a proximidade, né? Quando a gente fala de proximidade, a gente está querendo dizer sobre a relação entre estes componentes da teia de aranha, entre a família, a escola e os profissionais, né? É importante que exista essa proximidade, porém respeitando as atribuições de cada um, né? Sim, A gente pode fazer uma comparação com um rio, né? As margens de um rio. Se duas partes aí dessa relação da teia de aranha, então vamos pegar como exemplo a família e a escola. Se a gente tem essas margens muito próximas se esbarrando, a gente tem um transbordo, né, daquela água do rio. Esse transbordo seria na relação família-escola um excesso de cobrança, um excesso de discussões, e a gente faz com que aquela água que é a criança acabe sendo transbordada, né? A gente tem uma relação até um pouco tóxica e não sim, positiva, como foi o exemplo que a Carol colocou. Ela poderia ter se colocado numa posição diferente, numa posição de exigir direitos, mas ela optou, através do diálogo, por ter uma proximidade equilibrada, onde ela tinha a posição dela, a escola tinha a posição dela, e através dessa proximidade que se estabeleceu, ela pôde entender o lado da escola e a escola o lado da família e tomar a melhor resolução para a criança, que na verdade não é mais criança que é o Andrea, não, né? é, É um é adolescente já. adolescente. Então, é extremamente importante a gente trabalhar o equilíbrio, na verdade, né, das relações. Seja esse equilíbrio através da proximidade que a escola e a família precisam ter, da proximidade também entre os profissionais, né? Eu posso falar até mesmo na posição de profissional, né, enquanto psicopedagoga. Quando a família tem a proximidade adequada, o resultado da criança é muito positivo, né? A criança participa, a gente consegue dar o feedback para a família a cada atendimento. Então, assim, claro, um feedback de acordo com o que está acontecendo de evolução, né? Uhum. Mas quando a família tem um nível de exigência, de cobrança, que até ultrapassa um certo limite, então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui quando eu estava fazendo avaliação de uma criança com suspeita de dislexia, participando de uma avaliação multidisciplinar. Eu estava, acho que na segunda sessão com a criança. E aí o familiar vindo ali, né, buscar a criança, na frente da criança,
me perguntando, e aí, como é que ela foi? Ela foi bem? Deu tudo certo? E é claro que a gente precisa acolher aquela pessoa que está num momento tenso, né? Num momento de sim, ansiedade. Mas a sim. família também precisa entender que aquele não é o momento, né? Eu não posso passar aquelas informações naquele momento, eu enquanto profissional, né? Na frente da criança, podendo causar algum tipo de, até mesmo um trauma, né? Impedindo que esse processo aconteça de forma adequada. Então, a gente precisa conseguir que essa proximidade seja saudável, né? E não Uhum, atrapalhe o processo. Com relação a essa sim, parte, Carol, você tem algum exemplo aí da sua vivência, dessa sim. relação de proximidade profissional, família? Eu acho que você tem um exemplo muito bom dessa relação, né? Profissional-família. Sim, olha, eu vou te dizer que eu tenho dois lados dos profissionais. Tem um lado que foi péssimo, porque nós ficamos 2 anos com uma neuropediatra que tinha a equipe dela, né? A psicóloga e a fono, e que levaram a gente no banho-maria. A Andrea perdeu 2 anos, e ela não queria classificar, era uma dificuldade de aprendizagem, ponto. Uma dificuldade de aprendizagem, e ela tirou também da cartola uma coisa chamada é, tipo síndrome da ansiedade, uma coisa assim. Porque com Hum. ela ele não falava. Ele falava com o mundo, mas Ah, com ela ele não falava. Então ela falou que ele tinha tipo olha. uma coisa de ansiedade, mas não era ansiedade, era um Uhum. outro nome que eu não lembro agora. E eu tenho outro lado, que é o lado do profissional maravilhoso, que pegou a gente assim no colo e falou: pera, que eu não vou ajudar só o seu filho, eu vou ajudar o seu filho, eu vou ajudar você, eu vou ajudar seu marido, eu vou ajudar a toda a família, calma. E aí, com essa profissional e com a equipe dela, tudo se transformou. Porque eu virei uma mãe mais assertiva, eu virei uma mãe mais centrada. O Andrea olha em mim o fator que você falou, né? O filho olha o pai, o filho olha o exemplo da mãe. Então, para mim, virou ponto-chave isso. Tanto é que eu falo até para as minhas amigas aqui, eu falo, o filho é o espelho do pai. Porque o tanto de incentivo que eu quero dar para esse menino, só que eu não posso só falar, eu tenho que mostrar. Então, eu voltei a estudar, eu voltei a. E isso porque, graças à doutora, graças à psicóloga, à fono, que me encaminharam, endireitaram aí a estrada para que eu pudesse conhecer, né, esse mundo da dislexia, e também ajudando a Andrea em todo o tempo, assim, qualquer coisa, desde a intervenção até uma lição de casa, que não é cômpito da psicopedagoga fazer a lição de casa, mas naquele ponto justo, certo, ele não sabia fazer. Aí o que ela fez? Ela fez a lição de casa com ele, e na lição de casa ela fez o exercício da intervenção. Ela falou: então aqui, nessa frase, aqui na matéria que tinha que fazer, ela fez o trabalho da intervenção. Então, assim, pessoas maravilhosas, mas essa relação que a gente está falando, ela é fundamental quando você encontra esse profissional certo, né? Quando a família está aberta para receber esse profissional e quando tudo começa a ser encaixado, né? Essa teia começa a ser interligada. Sim. É preciso ter toda a relação profissional e paciente, né? A família acaba fazendo parte desse grupo paciente, né? A Sim. família receber uma criança com dificuldade ou transtorno de aprendizagem, você recebe a família inteira. Por isso que a sua médica, ela falou que ia tratar não só do seu filho, é o grupo todo, né? A criança está inserida naquele núcleo, então não tem como você não impactar o grupo familiar como um todo, né? Você Sim. impacta sim aquele círculo familiar e é importantíssimo que exista essa conexão, né? Caso não exista a conexão, o meu conselho é troque de profissional. Existem inúmeros profissionais, que foi o que a Carol, inclusive, fez, né? Busque um outro profissional, que aconteça esse encaixe. Né? Eu, enquanto paciente de questões de saúde, já precisei trocar de profissionais da área da saúde, porque não tinha
como dizem os jovens adolescentes, não tinha match. Não Sim. dava match. Então, assim, se não der match, não vai funcionar. É uma relação. Até eu tinha um exemplo anotado aqui que eu acho muito interessante, dentro desse nosso tema. Essa relação da teia de aranha é como se fosse um casamento, né? A gente precisa que aconteça uma série de fatores para que dê certo. Mas um casamento, para quem é casado, né, sabe que não é perfeito, não é assim, flores todos os dias, não é aquela coisa da novela, né? A gente tem questões para resolver, tem problemas, só que acima de tudo, precisa ter uma relação respeitosa, né? Assim como o que rege essa teia de aranha dentro desses pilares que a gente está falando, de diálogo, de proximidade, e vai ter um próximo agora que a gente vai colocar, é o respeito, né? Eu acho que se não tiver esse respeito, nenhuma dessas perninhas da teia de aranha vai se sustentar, né? Não, é Então, fundamental. nessas relações, para que tudo isso flua, né, de maneira a chegar no objetivo final, que é dar essa sustentabilidade, né, dar esse suporte necessário para a criança, não acontece. E aí, Verdade. se a gente for levar para esse terceiro principal fio da teia de aranha, é a necessidade de ter um alinhamento entre as partes. Parte desse alinhamento, esse match também está dentro, porque esse alinhamento, se você não tiver essa relação de proximidade funcionando, não conecta, não encaixa a pecinha do quebra-cabeça, não vai fluir, vocês não vão conseguir ter um alinhamento, bem como vocês não vão ter um bom diálogo, né? Então, é importante que exista esse alinhamento com relação mesmo a você gostar da forma que aquele profissional conversa com você, né? Às vezes tem pessoas, tem famílias que são mais do contato físico, mais do diálogo de maneira mais usual, e tem famílias que gostam mais da parte técnica, que gostam de entender cada detalhe do diagnóstico. Então, tem profissionais para ambos, né? Tem profissionais que vão pela linha do técnico, tem profissionais que vão fazer a tradução de tudo aquilo do techniquez para a vida real. Então, é importante conseguir encontrar esse alinhamento, assim como a relação com a escola. A relação com a escola, ela é um casamento, mas não está fadado a ser a vida toda. Se você identificar que a metodologia da escola não é adequada para o seu filho, se você identificar que aqueles profissionais que estão lá, né, não estão conseguindo dar o suporte necessário para o seu filho, o embate não vai ser o melhor caminho, porque o problema vai estar naquele grupo. E aí o embate não vai resolver, né? O que vai resolver, de repente, é buscar um outro local que atenda a essas necessidades que você precisa, né? Que você... Para que exista esse alinhamento. Muitas Sim. vezes, por mais que a gente saiba e existem as leis, os direitos da criança e tudo mais, se aquele grupo não gera essa conexão com a família, muito provavelmente vai ser uma relação que não vai ter um sucesso, né? Que não vai Sim, ser, não vai se encaminhar para ser essa sustentação que a criança precisa. sim. Vai ser mais uma A gente, guerra do que um sucesso. exatamente. Então, assim, buscar esses integrantes, existir esse alinhamento é extremamente importante, né? Até porque a gente pode dizer que a educação, a aprendizagem, né, ela acontece lá na sala de aula, mas ela também continua acontecendo na sala de casa, na sala do consultório, na sala da vovó, na sala, em qualquer lugar, né? A Sim. gente precisa ter tudo isso de forma muito conectada com o alinhamento. Então, se a gente for revisitar esses tópicos que a gente colocou, diálogo, proximidade e alinhamento, eles conversam muito entre si.
né? Sim, Eles precisam acontecer de forma simultânea e integrada, para que realmente essa relação família, escola e profissionais tenha sucesso. Ela aconteça, crie essa rede forte. É como se cada um desses três personagens, família, escola e profissionais, fossem as aranhas mãe, né? sim, Tecendo a grande teia para o filhotinho lá, que é a criança. sim, é Então, verdade. precisa ter uma relação muito fluida, com base no diálogo, na proximidade e no alinhamento. Sim, é verdade. Karina, Sim, você estava falando sobre a linguagem, né? Sobre esse alinhamento. É interessante também porque dentro de casa acontece que a mãe está pronta para ajudar o filho, para defender o filho, para se precisar, ela é até professora desse filho. E o sim. pai tá do outro lado do time falando: não, meu filho não precisa disso, não, meu filho não é burro, não, meu filho não precisa ir em psicólogo. Não, meu filho, ele fala super bem. Você não tá vendo como ele tá falando em casa? Ele não precisa ir em fono. Ó, você tá inventando, a escola tá inventando, vocês só criam problema. Né? Normalmente os pais, os homens, acham que, né, as mulheres só criam problema. Isso aconteceu na minha casa. Isso aconteceu. Meu marido achava que era um problema. Achava, ai, você vai levar o menino, não tá doido. Você vai levar ele num Ele achava que neuropsicólogo. você estava caçando um problema. Isso. Ou que a escola não queria trabalhar, as professoras não queriam fazer o dever delas, então estava dando problema para a gente correr atrás, entendeu? E aí, essa linguagem, né, entre família, marido e esposa é fundamental também, porque quando não está alinhado, a criança está lá ouvindo. Quando, e aí? Mas eu sou inteligente? Eu tô com um problema? Ou eu estou precisando no médico? Ou não tem nada disso? Aonde eu tô? Fica ali naquele limbo, né, entre céu e inferno, e falando, e os pontos de referência dessa criança é o pai e a mãe, né? Então ele fica ali no meio falando, pronto, agora tô doente, né? Agora alguma coisa está acontecendo. Então, quão importante é o pai e a mãe, né? Ter esse alinhamento, conversar longe da criança, né? Sentar e falar, ó, vamos atrás, a professora falou, a diretora falou, vamos atrás, eu estou vendo dificuldade, ninguém falou, eu estou vendo essa dificuldade como mãe, vamos ir atrás só para a gente tirar dúvida. Então, é importante, né, essa comunicação entre o pai e a mãe, principalmente para que essa criança, essa aranha, não fique dançando ali no meio dos buraquinhos, mas que a teia de aranha seja bem sólida, para que ela possa ter um caminhar tranquilo, sereno, né, acompanhado de bons profissionais, acompanhado de pais que estão ali unidos em prol dessa criança. A parte importante dessa teia é a aranha, né? Se não tem aranha, por que a teia tá lá? Então, eu acho que quando a mãe e o pai começam a perceber que o mais importante é a criança, né? Todo pai, toda mãe ama o seu próprio filho. Nossa, imagina. Dá vida, né, pelo filho. Mas aí, quando acontecem os problemas reais, como a dislexia, né? Você não sabe onde bater a cabeça como pai e mãe. Né? O pai vai para lá, a mãe vem para cá. Então, esse alinhamento é fundamental na vida dessa criança. Esse tópico que você trouxe é extremamente importante, Carol, a questão do pai, né? Do papel do pai dentro desse processo todo. Historicamente, a gente tem a mãe como um papel central na educação dos filhos. A relação entre escola e família, a ponte normalmente é a mãe, né? Assim como com os profissionais, com pediatra, fono e qualquer outra terapia que a criança precise fazer. Felizmente, a boa notícia é que isso vem se modificando nos últimos anos, né? Claro que ainda, obviamente, existem pais que ainda têm uma mentalidade mais próxima daquilo que ele viveu na infância dele, porque a gente carrega os modelos, né? A gente traz um modelo, muitas vezes, né? A gente tem as nossas opções internas, né? Se a gente vai carregar o modelo
que a gente recebeu dos nossos pais, que a gente conhece já, ou se a gente vai aprimorar o modelo que a gente hoje vê e entende que eu preciso me atualizar em cima, né, do que está acontecendo no mundo, né, na sociedade contemporânea. Esse é um perfil muito comum de pais que acham que o profissional está achando algo, está criando alguma coisa, que a família não quer, que a escola não quer fazer o seu trabalho. Porém, cabe a nós profissionais e à escola trazer o pai para próximo. Então, eu vou dar um exemplo da minha conduta profissional. Eu sempre convido, quando acontece a avaliação, por exemplo, de uma criança, a família chega, tem normalmente a mãe, né, que procura o profissional, ela traz a criança para uma avaliação, né, buscando identificar quais são os problemas. Eu sempre busco envolver também o pai, não somente a mãe. Desde o processo de anamnese, que é o levantamento dos dados do histórico de vida da criança, ou até mesmo na entrevista inicial para identificar qual é o problema, o que está acontecendo, como eu posso te ajudar, né? E felizmente isso aos poucos vem acontecendo, os pais vêm se aproximando, né? Eu tenho já alguns casos onde eu consegui essa proximidade também da figura paterna, do pai. Desde a entrevista inicial, onde a família ia me conhecer simplesmente, que eu normalmente faço um bate-papo online para pessoa, né, para ver se o match acontece entre a família e o profissional. E a partir daí a gente começa um trabalho. E também já tive casos, agora que eu me recordo, recentemente, 2 famílias em que na devolutiva o pai participa. Né? O pai veio participar. E ambos de diagnósticos não tão tranquilos. Né? Um caso de autismo leve e um caso de suspeita de dislexia ainda não confirmada. Cabe a gente, nós, enquanto profissionais, conseguir falar na língua que esse pai vá ser envolvido. Sim. Então, muitas vezes, se o pai é um profissional mais ligado a uma área de exatas, eu preciso trazer números para esse pai. Eu preciso trazer ciência para esse pai. Né? E não simplesmente falar que o filho tem uma dificuldade. Porque aí ele passa a achar que aquilo não tem um valor, sabe? Uma prova concreta de que aquilo existe. Então, por isso que fazer o uso da neurociência, né, da prática baseada em ciência, em neurociência, que é a ciência do cérebro, é uma ferramenta importante para os profissionais, para que a gente possa conduzir o entendimento da família. Né? Isso pode acontecer com a mãe também, mas via de regra, as mães são mais receptivas a entender e aceitar as dificuldades do filho, e o pai já tem, né, acaba tendo uma postura como você descreveu. Mas felizmente a boa notícia é que isso vem acontecendo, né? Os pais, assim como os próprios maridos que lavam louça, ajudam em casa, né? Fazem comida. O meu só lava louça. O meu mas também. Já tá bom. Então, assim, isso vem acontecendo, né? Aos poucos a gente vem trazendo uma nova geração de homens, de maridos e de pais. Né? E isso, é claro, é gradativo, mas é uma boa notícia, né? De que a gente, sim, tem conseguido aos poucos. É claro que de 10, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, né? De 10, 2 eu consegui trazer. Mas é uma evolução, porque antes a gente analisa as reuniões escolares, reuniões de... Chama reunião de pais, né? Mas poderia chamar reunião de mães. Sim. Porque a gente sabe que a participação da figura do pai era menos comum do que a figura da mãe. Hoje a gente já vem modificando um pouquinho isso e a família entendendo que existe um papel parental, que é o papel da mãe e do pai,
que é os pais, né? O papel parental na relação com a criança, com a escola e com os profissionais. Então, essa é uma boa notícia. Que bom, que bom. Fico feliz por isso, porque é bem difícil, né? Essa nossa sociedade masculista, né? É, Sim, então é é bem. um papel ainda bastante patriarcal, né? As características do patriarcado, onde o papel do pai era o provedor. Então, por que ele tem que sair do papel dele de provedor para cumprir um outro papel? Né? Se eu já tenho a personagem da mãe ali para cumprir. A gente vem passando por transformações desse modelo de família, né? E felizmente, existem aí boas expectativas, boas perspectivas para que esse papel vá se consolidando também, o papel do pai, nessa interação. Porque, como você bem colocou, para a criança é extremamente importante, né, que o pai também tenha esse olhar, para que o pai também tenha esse entendimento, porque senão não acontece o alinhamento da comunicação dentro da família. Sim. E imagina, se não acontece dentro da família, como que vai acontecer externo? Não, Então, assim, de repente o pai criticando, utilizando, né, de muitas críticas e muito desincentivando, e a mãe querendo fazer o oposto. Não vai funcionar, não vai não, ter teia de aranha que sustente, né? não. Se dentro daquela primeira parte, que é a família, não tiver isso muito bem alinhado e consolidado. Sim, sim. Eu acho que é o primeiro ponto que as mães que estão nos ouvindo aqui e que ouvirão aí depois no futuro, porque algumas já me escreveram falando que não podia ouvir na hora do almoço, mas que depois irão ouvir, é que o primeiro ponto é a família, né? A família esteja alinhada, a família esteja de acordo. Sim, vamos procurar um profissional, vamos juntos. Sim, vamos ir na escola, vamos juntos. Ah, tem um sinalzinho ali, o sininho da preocupação, a professora já falou, então vamos atrás, vamos juntos, porque é muito ruim. Eu fui porque eu sou leoa, sabe? Eu não, se eu vejo que o negócio tá. Eu sou bem calminha, você me vê assim calminha e tal, eu sou calminha mesmo. Mas se eu vejo que tem uma preocupação, tem um problema, eu tenho que ir atrás dos meus direitos, ou eu tenho que ver o porquê aquilo está acontecendo, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu faço tudo que tem que ser feito. Então, quando eu vi isso, eu vi a necessidade de não ir sozinha. Principalmente porque, né, vamos falar sério, eu moro na Itália. Então, eu tinha que falar italiano. Aí fui atrás de advogado, fui atrás de vários neuropediatras, fui atrás. Aqui, tudo na Itália, você só vai em lugar um que indica o outro. Se você for num médico novo, que ele nunca te viu, ele nem te olha direito assim na cara. Aqui é muito estranho. Então eu falei, Carlos, se você não vier comigo, a coisa vai ficar feia. Vamos juntos. E aí, depois de um tempo, demorou. Depois de um tempo, quando ele decidiu que realmente, quando ele viu que o menino realmente estava atrasado, não conseguia ler, via a relação com os irmãos, né? Os irmãozinhos trigêmeos, todos os dois lendo e ele não. Os dois estudando, em 1 hora terminavam a lição, ele 5 horas fazendo a lição. Aí ele falou, não, então tá bom, então eu vou junto, tem algum problema assim. Então, quando você tem esse alinhamento, eu vou dizer que eu vou ser bem otimista. É uns 50% do trabalho resolvido, viu? Do transtorno da aprendizagem. Porque quando o pai e a mãe estão empenhados a que essa criança leia, você bota a criança para ler coisa na televisão, na rua, na geladeira, e ó, é um trabalho assim, ó, que quando você vê, junto com a fono, com a psicopedagoga, quando você vê o menino tá lendo, gente. Sim. E isso eu vi em casa, eu sou prova viva, eu vi isso. Então, realmente, eu estava contando para a Karina hoje que desde quando ele tinha uns 5 aninhos, os irmãozinhos já tinham recebido o relógio, né? E sabiam olhar no ponteirinho, são 5 horas. E ele não sabia, ele não conseguia olhar no ponteiro. E aí, hoje, ele tinha 5, 6 aninhos, vai? Hoje, ele tem 13 anos.
no início do ano, ele falou, mama, olha aqui, ó, são 8h20, falou o horário lá. Aí eu olhei assim, o pai tinha dado um relógio de ponteiro pro Natal para ele. Aí eu falei, você leu o relógio? Ele li. Falei, você tá lendo o relógio de ponteiro? Ele tô. Aí eu falei, Uma como? vitória, né? Aí ele falou, mama, você não lembra que você me falava tabuada dos 5, ponteirinho pequeno horas, ponteirinho grande minutos? Agora eu entendi. Aí eu, ai, meu filho, você entendeu? Que lindo! E olha que bacana, né? Sem querer, o seu esposo incentivou ele nessa conquista, né? Porque ele deu presente de Natal, fez com que ele também tivesse vontade de mostrar ali para o pai, né? O quanto ele consegue superar, o Sim, quanto ele, apesar apesar de um diagnóstico, eu consigo ter todas as vitórias que eu quiser, né? sim, Através do esforço, do empenho dele, né? Porque ele tem que se esforçar um sim, pouco além das outras crianças, né? sim, É uma condição que ela não tem uma cura, mas ela tem um tratamento e com um prognóstico muito eficiente, né? sim, E obviamente porque é feito todo esse trabalho que você faz, né? Dentro de casa, com os profissionais, com a escola, que faz com que realmente a gente entenda que essa teia de aranha ela funciona, né? sim, Tendo aí cada uma dessas partes bem envolvidas, bem integradas e fazendo o seu papel, né? Esse é um ponto importante que você colocou para gente quando você colocou a questão do alinhamento pai e mãe, né? O núcleo interno da família. É, cada um desses personagens da Teia de Aranha precisam ter os seus papéis e responsabilidades, né? sim, A família fundamental. cada vez mais precisa assumir essa continuidade do que acontece na escola, né? A aprendizagem ela não fica restrita ali, naquele Não, ambiente. E é muito benéfico para a criança, não é? O sim, quanto de benefício a gente traz para a criança quando a gente faz com que ela entenda que aquele aprendizado não é porque ela está na escola, é um aprendizado para a vida, né? Aprender a ler as horas do relógio não é porque a professora pediu, é porque, poxa, eu vou poder ler o relógio que meu pai me deu de Natal. Olha aqui que sim, conquista. O quanto isso vai ser importante para a construção da autonomia, da autoestima do André, né? O sim, quanto ele vai poder, no futuro, lembrar disso com carinho, né? Que a verdade. família dele ajudou nessa superação e que ele não vai precisar ser um adulto que só tem relógio digital para poder ler as horas, Sim, né? sim, é Então, assim, verdade. parece muito pequeno quando a gente fala, né? Ah, ele conseguiu ler a hora do relógio de ponteiro. É um ganho enorme, é uma conquista gigantesca. Então, Sim, tem que celebrar para que realmente fique muito consolidada essa conquista dele. sim, sim, maravilhoso. E no final em junho, vai ter aqui na escola, quando você termina o Fundamental 2, tem um. É porque a Itália prepara a criança, a escola italiana prepara a criança para que ela seja um orador. Então, todas as provas são orais. Então, no final da escola do Fundamental 2 tem vamos dizer assim, a criança tem que fazer um TCC. Ela tem que escolher um tema, ou uma pessoa, um personagem, né? E falar da parte de português que eu falo do Brasil, aqui seria italiano, né? A parte de Sim. matemática, a parte de história, geografia, tecnologia, química, biologia, ou um tema ou uma pessoa. E a religião, inglês, espanhol. E aí você faz ou um PowerPoint ou um PDF, leva e vai falar oralmente na frente da bancada, que seria a diretora e todos os professores. Atrás tem os pais e os amiguinhos. Imagina. Uau! E aí você apresenta, se você for aprovado, tem as notas, né? Ou você sai com a lode, 30 lode, ou você sai com, aí vai dando as notas, né?
E meu filho vai ter que fazer isso. Ele já pediu para fazer o tema do Albert Einstein, porque tem o fato Ai, da que legal. dislexia, tem o fato Sim. da biologia, química, tecnologia, religião, geografia, história. Sensacional. Aí, Nossa, mas é uma pessoa bem, né? Eu falei, Andréa, amor, você vai ter que estudar muito, porque é uma pessoa muito importante. Então, se der tudo certo, eu faço um vídeo e já ponho aqui. deu! Já deu! Que maravilhoso! Ai, eu tô torcendo. Ai, pena que eu não posso ir para a Itália para assistir pessoalmente. Ah, já pensou? Nossa, Que legal! muito Sensacional! interessante, muito interessante. Muito interessante. Que bacana, né? Ter esse tipo de. Tem escolas aqui que tem esse, não nesse nível, né, de trabalho, mas que tem esse incentivo a formar a criança também para expor as suas ideias, né? Aqui as escolas trabalham muito por projetos, e aí tenta interligar multidisciplinarmente, Uhum, né? Como você deu o exemplo aí, pegar um tema central que perpasse por temas transversal, né? Eu uhum, consiga ver a matemática, a língua portuguesa, a história dentro de um único tema. Mas essa prática de apresentações, ela é muito interessante, né? E sim, ela acaba sendo até mesmo inclusiva, né? sim, Porque você consegue atingir uma gama de pessoas com questões diferentes de aprendizagem, né? A gente sim. tem indivíduos que aprendem de maneira diferente dentro de uma sala de aula. Alguns mais Sim. auditivos, outros mais visuais. E aí trabalhar essas habilidades é algo super importante e que está visando o futuro da criança. Com certeza, com certeza. Antes da gente terminar, falando sobre o ensino, né? Eu lembro que meu filho falou assim: Mamãe, finalmente eu aprendi as expressões na escola nova, né? Aí eu falei: É. Ah, é por quê? Antes eu não tinha aprendido. Ele falou: Não, não consegui entender de jeito nenhum. Aí eu falei: Por quê? Aí ele falou, falando sobre aprendizagem, né, diferenciada e inclusão. Ele falou: Não, porque a professora ensinou, a professora de matemática, ela ensinou, ela falou o que que eram as expressões. Depois ela foi para a lousa, ela fez um pedaço de uma pizza e aí ela desenhou, fez a parte colorida. Aqui a lousa é aquela lousa taut, né? Taut, não, touchscreen, Ah, de tocar. touchscreen. E Isso. aí ela fez os desenhos e depois foi separando os pedaços. E aí eu comecei a entender, mas ainda não tinha entendido bem. Quando ela me chamou e falou: Agora você vai comer um pedaço, Andréa. Aí ele falou: Então deixa eu fazer a conta para ver quantos pedaços eu posso comer, porque ele adora comer, né? Aí ele fez a conta na lousa e falou: Posso comer tantos pedaços. Aí, mamãe, eu entendi. Aí eu falei: Meu Olha só. Deus, que professora genial, com uma coisa tão simples, né? O menino finalmente entendeu as expressões. Então, eu Perfeito, acho. você falou tudo. A intervenção, ela não precisa. Quando eu falo intervenção, a atividade, ela não precisa ser complexa, complicada, com recursos tecnológicos, com coisas caras. O simples, ele funciona às vezes muito mais do que um recurso comprado pronto, né? Sim, E isso é um trabalho que você faz bastante no seu curso, né, Carol? De sim. trazer coisas que a família possa fazer. A gente vai começar a usar a expressão família, porque os pais vão entrar nessa, você vai ver. Sim. Amém. É, você traz essa reflexão, né, de recursos Sim, práticos, simples, não é nada de outro mundo, né, algo que você pode sim. praticar e fazer em casa e que vai ter um resultado muito importante. Porque assim, tem que conectar com o que ele sabe, com o que para ele faz sentido, né? A Sim, nossa aprendizagem, ela não mora só no nosso cérebro. Está na nossa mão, no nosso olho, no nosso nariz, no nosso ouvido. Os sentidos aprendem, né? O verdade. nosso corpo aprende. Então, tudo aquilo que puder usar, quanto mais vias de entrada a gente proporcionar para a criança, mais ela vai ter oportunidade de aprendizagem, É né? verdade. Então, Montessori assim, falava muito isso, né? Aprender exatamente. com os sentidos, aprender com a prática, o dia a dia, em casa. É isso mesmo. Exatamente.
Isso mesmo. Perfeito. Ah, obrigado, Karina. Obrigado por ter Imagina. participado e trazido tanto conhecimento. E obrigado por ter estado aqui esses minutos. Foi quase Ai, uma hora, né? Voou. foi quase, né, Vô? É que a gente possa ter contribuído um pouquinho, né, na consolidação desses conceitos que são tão importantes, trazer essa reflexão, né? A gente fez aí analogia com a teia de aranha, trazendo o papel de personagens importantes como a família, a escola e os profissionais, baseando-se no diálogo, na proximidade entre eles e no alinhamento. Eu acho que essa reflexão ela é bastante importante, sempre pensando lá no produto final, né, que é a criança. A gente está fazendo tudo isso por quê? Para que a criança se sinta confortável, se sinta que ela tenha um suporte para conseguir se desenvolver e atingir o máximo do potencial que ela tem. Ela só precisa realmente desse suporte, dessa ajuda para deslanchar. É verdade, é verdade. Obrigada, querida. Obrigada a Imagina. todos também que participaram. Obrigada a todos, as pessoas que irão ver ainda, que possa ser um conteúdo que te ajude, que te incentive, você mãe, você pai, né, que te esprone a, não, espronar é italiano, que te incentive a ajudar o seu filhinho ou a sua criança a ir sem medo, né? Ir para frente sem medo, sabendo que tem resultado, sim. A dislexia não te para, não te domina, mas você domina essa dislexia. Então, vamos lá, não tenham medo. É isso aí. A gente ainda ganha uma aula de italiano grátis nas lives com a Carol. Ai, menina, é porque eu já tô cansada. Aí eu fico botando palavra italiana no Eu meio. adoro. É, eu esqueço aquela no Karina, português. Karina, se não me engano. Ah, eu voltei. Voltei. Voltou. Karina, se não me engano, em italiano é carinhosa, alguma coisa assim, não é? Sim, Tá vendo? carinhosa. Eu tenho. A minha avó materna era de origem italiana, então eu tenho um carinho muito grande. Um dia vou te visitar aí, Carol. Vem sim, com prazer, com prazer. Um prazerzão. Então, eu também queria agradecer a todos e pedir para que acompanhe a gente, né, nas nossas redes sociais, o trabalho que a Carol está fazendo com o curso, que é maravilhoso, iniciando aí a capacitação de famílias para auxiliar as crianças com dislexia. E eu logo vou aquecer mais o meu Instagram com orientações para a família, para as famílias, trazendo aí a parentalidade e a educação juntas aí para o sucesso das crianças. Maravilhoso. Tá bom, Sim. querida. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.